Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Que Deus te conceda força, paz e esperança. Mesmo naqueles momentos em que tudo parecer difícil demais. Hoje eu quero lembrar a você, aqui nessa paisagem diferente, com esse cenário diferente, eu quero te lembrar algo muito importante. Deus vê aquilo que ninguém vê. Amém? Deus vê o que ninguém vê. Deus ouve o que ninguém está ouvindo. E Ele responde com poder quando o nosso coração se derrama diante dele. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, produzindo conteúdo diário para a sua edificação, para que você seja abençoado. Então, eu convido você a se inscrever aqui no canal, conhecer os nossos outros vídeos, conhecer as séries que nós postamos aqui e crescer mais no conhecimento, na graça de Deus. Amém? Minuto com Deus é um projeto independente. Então, se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Você que é membro, assiste aos nossos vídeos um dia antes deles serem postados. E os membros também têm uma playlist exclusiva de vídeos. Alguns temas que eu não trouxe a público estão disponíveis para os membros. Amém, meu irmão, minha irmã? Olha só, no final da mensagem eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração. Tem pessoas que têm mais facilidade para escrever e escrevem um grande texto aqui. A gente sempre lê os comentários. Mas tem pessoas que às vezes não querem detalhar o motivo da oração. Então elas colocam somente a área de suas vidas, de suas respectivas vidas que precisam do toque de Deus. Então algumas pessoas escrevem assim, família. Só isso. Uma palavra, família, trabalho, enfermidade. Coloca uma área da sua vida que precisa da restauração, do milagre de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz assim: Ana orava ao Senhor com o coração cheio de tristeza. Presta atenção. Ana orava ao Senhor com o coração cheio de tristeza e chorava muito e fez a seguinte promessa: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não te esqueças de mim. Se me deres um filho, prometo que o entregarei a ti por toda a vida. Olha que oração de entrega, que oração forte, uma oração sincera de Ana. E eu quero acrescentar também aqui, ainda em 1 Samuel capítulo 1, os versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Na manhã seguinte, Eucana,
que era o esposo de Ana, e a sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e disse: eu pedi este filho a Deus, o Senhor. Amém? Essa é a palavra, a porção da palavra que nós vamos refletir agora, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu quero que você imagine essa cena. Ana era uma mulher estéril. Aos olhos humanos, ela não poderia ter filhos. Eu imagino a oração de Ana. Eu vejo uma mulher de joelhos, no chão do templo, com o rosto molhado pelas lágrimas. Talvez aquela não fosse uma oração bonita de se ouvir. Não eram palavras ensaiadas, era um sussurro misturado com soluços. Era uma oração feita por um coração cansado, frustrado, cheio de dor. Essa era Ana. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha motivos para se sentir esquecida por Deus. Durante muitos anos ela orou por um filho e nada. E enquanto isso, Penina, a outra esposa de Eucana, zombava dela. Penina fazia questão de lembrar que ela, Ana, era estéril, como se isso a tornasse menos mulher, menos digna, menos amada. E por mais que Eucana a amasse, Ana sentia um vazio que ninguém conseguia preencher. Mas naquele dia, Ana fez algo diferente. Ela não ficou presa ao orgulho, não tentou fingir força. Ela foi até Deus do jeito que ela era, com tudo que ela tinha, com a dor, com o desespero, com o coração escancarado. E ela fez uma oração que só Deus entendeu. A palavra do Senhor diz que os lábios dela se moviam, mas não se ouvia som algum. Inclusive, o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas o que ninguém entendia, Deus compreendia completamente. Diga assim: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. O que ninguém entendia, Deus já estava compreendendo. Aquilo que Ana não conseguia expressar claramente com seus lábios, Deus estava recebendo como uma oração sincera, uma oração de fé, uma oração de entrega. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras bonitas. Nós é que nos impressionamos. Quando a gente vê alguém orando, nós pensamos, lá no nosso íntimo: nossa, como ele ora bem, como ela ora bem, como essa pessoa é eloquente. Mas Deus não se impressiona com essas coisas. Deus se move por corações sinceros. Ana não precisava provar nada para ninguém, ela só precisava ser verdadeira diante de Deus. Sabe, muitas vezes a gente acha que precisa ter força para orar, que precisa estar bem para falar com Deus. Mas Ana nos mostra aqui que, mesmo no fundo do poço, é possível clamar. Mesmo sem voz, é possível ser ouvido. Mesmo sem forças, é possível ser atendido. Deus não ignorou o choro de Ana. Pelo contrário, Ele transformou
o choro em riso. Aleluia. A humilhação virou testemunho. E aquele ventre, antes estéril, deu à luz um profeta. O profeta Samuel foi o filho de Ana. O mesmo Deus que respondeu Ana também te escuta hoje. Tem pessoas que nunca choraram lá no templo, como Ana, mas já choraram no banheiro, escondidas, segurando o soluço para não preocupar ninguém. Tem gente que ora em silêncio quando põe a cabeça no travesseiro, no trânsito, no intervalo do trabalho, enquanto lava uma louça ou enquanto as outras pessoas estão dormindo. E essa oração, ela não sai como uma pregação, ela sai como um desabafo, um grito engasgado, uma expressão que pode ser entendida como: me ajuda, Senhor. Mesmo quando ninguém ouve, o céu ouve. Tem momentos em que nós nos sentimos ignorados pelo mundo, pelas pessoas e às vezes até por Deus. E é aí que entra o ponto mais delicado dessa mensagem. O silêncio de Deus não é o mesmo que ausência. Muitas vezes é o silêncio da sua alma, que ninguém ouve, mas ele pode estar sendo exatamente a linguagem que Deus entende. Existem dores que nem a gente consegue explicar, mas isso não nos torna fracos, isso nos faz humanos. Tem orações que você já fez tantas vezes que agora você nem consegue mais falar. Você só pensa ou você só sente. Às vezes só dá aquele respiro fundo, aquele suspiro, como se dissesse: Senhor, Tu sabes, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Eu já cansei de falar a mesma coisa. E Deus sabe mesmo, irmãos. Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece toda a sua história, desde o ventre, Deus te conhece. O problema é que o mundo ensina que a gente precisa dar conta de tudo sozinho, que demonstrar dor é fraqueza, que mostrar fé é sorrir o tempo todo, mas fé de verdade é continuar, mesmo em meio às lágrimas. É segurar na mão de Deus quando tudo dentro de você quer largar. É continuar crendo que alguma coisa vai mudar, mesmo quando tudo parece igual há tanto tempo, há tantos meses, há tantos anos. E aqui vai uma verdade que pode até doer, mas que traz cura. Nem todo mundo vai entender a sua dor. Nem todo mundo vai compreender o que você está vivendo. Nem todos vão reconhecer a sua luta, a sua entrega, o seu coração. Mas Deus vê aquilo que é feito em secreto. Ele vê as madrugadas sem sono. Ele vê a lágrima disfarçada no rosto sorridente. Ele vê o cansaço escondido por trás do "está tudo bem". E o mais lindo é que Deus não só vê, Ele age no tempo dele, do jeito dele e com um cuidado que ninguém poderia oferecer a você. Tem coisas que você pediu e ainda não aconteceram, mas não significa que Deus não ouviu. Pode ser que Ele esteja preparando o seu coração antes de te entregar o que você tanto sonha. Porque Ele não quer só te dar a bênção, Ele quer que você esteja pronto para recebê-la. E enquanto isso, o que você faz? Você continua. Continua como, pastor? Continue crendo, continue orando, continue louvando, servindo, confiando
porque há poder no silêncio, há resposta no choro, há vitória na perseverança. E o seu clamor, mesmo que não tenha sido dito em palavras, ele já chegou ao céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Mais uma vez eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: Deus, ouça o meu clamor. Apenas isso. Deus, ouça o meu clamor. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra tão tremenda. Te agradeço pelo exemplo de vida de Ana, que fez uma oração sincera diante de Ti e alcançou a sua promessa. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo quando nós nos sentimos esquecidos, o Senhor nos vê. Mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor está presente. E mesmo quando nos faltam palavras, o Senhor entende o que o nosso coração quer dizer. Obrigado por ser um Deus que escuta o que ninguém escuta. Um Deus que responde não só às palavras, mas também às lágrimas, os pensamentos, as frustrações. Obrigado porque mesmo quando o nosso coração está em pedaços, o Senhor continua sendo o mesmo. Um Pai bondoso, amoroso, paciente, fiel. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que pensamos em desistir. Perdão pelas palavras que dissemos em desespero, pelos momentos em que permitimos que a tristeza tomasse conta da nossa visão. Perdoa o nosso coração, Pai, que muitas vezes se cansou de esperar e quase desistiu. Espírito Santo de Deus, toca na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Toca onde ninguém mais consegue tocar. Restaura essa alma que está no limite. Renova a esperança de quem já não acreditava que poderia viver dias melhores. Assim como o Senhor operou na vida de Ana, opera também na vida desse irmão e dessa irmã que está me ouvindo. Contempla cada pedido de oração colocado por eles aqui nos comentários e atende a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Conceda a tua paz, o teu consolo, o teu alívio e as tuas respostas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem especial. O celular até balançou aqui. Uma mensagem especial para você que é casado. Amém? Nós entendemos que o casamento é algo sagrado, algo que nasceu no coração de Deus. Então, eu quero fazer um convite especial para você que quer investir no seu relacionamento conjugal. Você investe em tantas áreas da sua vida, você dá atenção para a sua área financeira, você dá atenção para a criação dos seus filhos, para a sua saúde, para o seu carro, você faz manutenção na sua casa, mas você não tem cuidado daquilo que é mais precioso, de acordo com a Bíblia, o seu relacionamento conjugal. Os filhos, eles vão partir um dia, eles vão constituir as suas respectivas famílias. A palavra do Senhor diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Isso vai acontecer com seu filho, irmão, com a sua filha.
quem vai permanecer ao seu lado até que a morte o separe, é esse homem que está ao seu lado, essa mulher que está aí ao seu lado. Então você precisa investir no seu relacionamento conjugal. E nós temos uma excelente oportunidade para isso. Vem aí o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha, consolidando o amor. Vai ser em agosto de 2025, em Belo Horizonte. Dá tempo de você se programar, comprar a passagem, se planejar aí, férias, folga no seu trabalho. Você tem que dar um passo de fé. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um número de WhatsApp para você fazer contato. Você vai receber todas as informações, tá? Mande uma mensagem nesse WhatsApp que vai estar aqui na descrição e garanta já a sua vaga. Tem pessoas que acham que um encontro como esse vão ter assim milhares de casais, né? E eu não vou poder ter nem tempo para olhar no seu olho, para fazer uma oração especial por você, mas não é assim que funciona. Nós trabalhamos no máximo com 50 casais. No máximo, pode ser até menos. Mas nós estamos prevendo 50 casais. Já tem vários casais se inscrevendo. Então não demore a fazer isso, porque as vagas são limitadas. Pastor, eu conheço um casal que está à beira de um divórcio. Manda essa mensagem para esse casal. Fale com eles a respeito desse encontro. Irmãos, nós já vimos milagres acontecerem aqui. Casais que chegaram feridos, já morando até separados, mas que voltaram a se apaixonar. Que saíram daqui com uma nova visão, com uma nova compreensão do casamento. Então, esse é um encontro que será marcante na sua vida. Outra coisa, esse encontro não é só para casais que estão em crise. A palavra do Senhor diz assim, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que é o cuide? É ter cuidado. Tenha cuidado, tenha zelo, tenha compromisso, invista. Tire um tempo. Há quanto tempo vocês não tiram um tempo só para vocês dois? Um momento a sós, um final de semana. Deixa as crianças com a vovó, com o vovô. Contrata uma babá, chama uma prima e venha participar desse encontro. Se você deseja viver a partir de hoje os melhores anos do seu casamento, você precisa investir nele. Amém? Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida das pessoas. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para o grupo da família, para o grupo da igreja, para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo, se Ele está respondendo às nossas orações, ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu carnal.
Muitas vezes, a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova, nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação, que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à tua presença e aos teus ensinamentos. Nós queremos aprender a te ouvir. Queremos discernir a tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a tua palavra nos ensina que o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a tua voz, a confiar na tua direção e a caminhar segundo a tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de ti voltem a sentir a tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós te agradecemos, porque sabemos que tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em tuas mãos, certos de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa, Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração.
E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim. O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo. A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó. Seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, Ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas,
A dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações, e esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio, precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo: essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso da Tua presença. Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo,
que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de Ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela Tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a Tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em Ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde. No tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus. Completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Pessoas que estão travando batalhas espirituais. Pessoas que estão lidando com questões emocionais. Com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração, eu entrego em Tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em Ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor e cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso Te entregamos tudo, sabendo que Tu és um Deus fiel. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco. E Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde no tempo dEle, da maneira dEle. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui
no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.